Boa tarde, meus queridos seguidores do canal Amores Proibidos. Estou aqui para compartilhar algo que vem fervendo dentro de mim e espero que todos vocês entendam o peso que isso carrega. O motivo de eu estar escrevendo hoje é duplo. Primeiro, porque espero que meu amigo leia e, se possível, me responda. Infelizmente, por causa de algumas circunstâncias, rasguei todo o bilhete com o número de telefone dele para evitar qualquer problema em casa. E agora, estou sem forma de contatá-lo, o que está me deixando desesperada. Cada minuto, sem ter como falar com ele, parece uma eternidade, e isso está corroendo meus pensamentos. Então, se por acaso ele estiver lendo isso, por favor, entre em contato comigo de alguma forma. Segundo, e não menos importante, eu precisava escrever esse relato para manter vivo na minha mente cada segundo maravilhoso que passei. Escrevo para mim mesma, como um diário secreto, para que eu possa reler essas palavras toda vez que sentir saudades do que aconteceu, porque honestamente, eu sei que essa saudade vai bater forte em breve. Cada detalhe dessa experiência está gravado em mim, e colocar isso no papel me faz sentir como se eu estivesse revivendo tudo de novo, mesmo que só por alguns instantes. Eu sou uma mulher casada, completamente realizada, e digo isso sem nenhuma hesitação. Tenho uma vida confortável, daquelas que muita gente sonha. Meu marido é trabalhador, um homem charmoso e muito carinhoso, daqueles que qualquer mulher ficaria orgulhosa de ter ao lado. Ele é advogado de uma grande indústria, sempre presente, sempre atencioso, e eu sei o quanto isso é valioso. A nossa vida juntos é estável e segura. Eu deveria estar satisfeita, e de certa forma eu estou. Mas vocês sabem como é, não é? Às vezes, mesmo quando tudo parece perfeito, surge algo inesperado que te tira do chão. Algo que te faz questionar se a vida que você vive é realmente suficiente, ou se existe uma faísca a mais por aí, esperando para ser acesa. Algo que mexe com as suas emoções, de uma maneira que você não imaginava ser possível. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Talvez a única coisa que ainda não tenha são filhos, mas que já pensamos em conceber brevemente. Casei pura, só tornando mulher na noite de núpcias, motivo porque meu marido me considera de total confiança. Eu nunca havia ido com outro homem para a cama, fato raro entre as garotas de hoje em dia. Talvez pelo fato de morarmos numa cidade não muito pequena, mas do interior, onde as pessoas tomam mais cuidado para evitar fofocas dos vizinhos. Claro que tive alguns namoradinhos, mas com eles era somente aqueles abraços, beijos e carícias por cima da roupa. O máximo que chegamos a fazer era trocar alguns beijos e se aliviar. Trabalho como secretária executiva de uma indústria multinacional que se instalou na região. Um dia, o chefe do RH me chamou e disse que eu tinha de fazer um curso de atualização no Rio de Janeiro e que meu chefe já foi informado e autorizado, com duração de 10 dias. À noite, em casa, falei ao meu marido que iria ter que viajar e ele achou normal e eu também. O curso seria dentro de uma semana. Eu viajaria no domingo, pois segunda-feira de manhã começaria o curso e terminaria na outra quarta-feira, havendo aula inclusive num sábado, só descansando domingo. Quando chegou a data, meu marido me levou ao aeroporto da cidade vizinha, pois nossa cidade não tem aeroporto. Cheguei ao Rio de Janeiro e fui de táxi para o hotel, de onde liguei para casa, avisando meu marido que tudo correu bem. Jantei no hotel, tomei um banho e dormi cedo para estar bem disposta na segunda-feira. Na manhã seguinte, me arrumei e fui para o local do curso de táxi. Lá conheci uma pessoa que estava fazendo o mesmo curso, muito simpático e divertido, além de muito charmoso, lembrando um pouco o Tom Cruise. Ele se sentava ao meu lado, e quando o professor formou pares de discussão, par esse que seria o mesmo até o final do curso, eu e ele ficamos no mesmo grupo, analisando os problemas passados pelo professor, discutimos as soluções, eu e o novo colega. Nesse dia ficamos juntos o dia todo, inclusive no almoço fomos juntos. Nos café da tarde ele sempre me trazia sucos, chás, patês e vimos que tínhamos muita coisa em comum. Era uma companhia muito agradável, além de ele ser um homem lindo. O curso era muito útil e com bons professores que nos animavam o tempo todo. Ao final do dia soube que ele também estava no mesmo hotel que eu. Ele me convidou para voltarmos juntos no mesmo táxi e no caminho me convidou para jantarmos e discutirmos os assuntos do curso. Até aí eu achava tudo normal.
Fomos jantar no restaurante do hotel, onde falamos assuntos do curso, enquanto jantávamos, tomando uma garrafa de vinho. Após a sobremesa e o cafezinho, ele perguntou se eu não queria ir dançar. Agradeci e falei que ficaria para outro dia e que amanhã precisava acordar cedo. Ele falou que lá no subsolo tinha um piano-bar para quem quisesse dançar. Relutante, mas diante do charme e da insistência dele, eu concordei. Afinal, nada tinha a fazer, a não ser ficar no apartamento vendo TV, sem dizer que o convite vinha de um cavalheiro lindo. O local era bem agradável, meia luz, música romântica, boa para dançar, coisa que eu adorava, mas meu marido não apreciava dança. Fazia tanto tempo que eu não dançava. Começamos a dançar uma música lenta. Pensei em me afastar, mas deixei. Afinal, era uma música romântica para se dançar. Fiquei com medo, afinal, desde casada, nunca fiquei nessa situação com um homem diferente do meu marido. Ele passou a me elogiar, dizendo que eu era linda, com corpo de fazer inveja às modelos, que meu marido era um homem de sorte, que eu dançava como uma bailarina. Fiquei vermelha de vergonha, sem saber o que dizer. Afinal, no interior, jamais um homem vem falando essas coisas a uma senhora casada. Vi que aquilo estava ficando perigoso e disse que iria me retirar ao meu apartamento. Soltei-me dele, despedi e tomei o elevador, tremendo, ofegante, nervosa. No apartamento, abri o barzinho e tomei uma água mineral gelada para me acalmar, e depois fiquei pensando no acontecido, ainda um pouco trêmula e ofegante. Fui para a cama, mas não consegui dormir pensando em tudo o que aconteceu. Estava confusa. Por um lado, meu instinto de esposa fiel dizia uma coisa. Por outro lado, havia uma sensação desconhecida, que me deixava em dúvida, que me estimulava claro, pensando se deveria aproveitar essa oportunidade única de conhecer outro homem ou continuar na minha rotina e não trair meu marido. Não podia negar que a vontade de conhecer outro homem me deixava estimulada, mas me envergonhava de mim mesma por ter esse pensamento. Fiquem até o final e não percam nenhum detalhe. Comente e deixe seu like. Estava com uma boa oportunidade, única talvez na vida, ali mesmo, no mesmo hotel, sem nenhum conhecido, um segredo que seria só nosso, soube que também era casado, e por isso jamais contaria a alguém. Acabei dormindo só de madrugada. Na manhã seguinte acordei com a cabeça pesada, mas o dia transcorreu tudo normal no curso, eu e ele resolvendo juntos os problemas propostos pelo professor. Houve trabalho em que eu e o novo amigo ficamos trabalhando juntos por longo tempo, a companhia dele era muito divertida e agradável. Ao final do dia, ele me ofereceu carona de táxi para voltarmos ao hotel. Quando chegamos ao hotel, me convidou para jantarmos dali a 1 hora para rever o material do curso, pelo menos com a desculpa de recordar matérias do curso, minha consciência não doeu ao aceitar. Aceitei e fui para meu apartamento, de onde liguei para meu marido. Depois tomei um banho, coloquei um vestido leve que realçava minha cintura. A princípio, me veio uma sensação de culpa. Pensei em colocar uma roupa mais conservadora de trabalho, mas algo na minha cabeça mandava continuar assim e decidi continuar na minha loucura. Afinal, era uma roupa nada escandalosa. No restaurante, ele novamente me elogiou. Qual mulher não adora ouvir elogios, ainda mais vindas de um homem tão lindo e charmoso? Continuou dizendo que meu marido era um homem de sorte, por ter uma esposa linda e inteligente. Após muito conversarmos bebendo, fomos jantar. Terminado o jantar, novamente fomos dançar. Desta vez, ficamos dançando e pouco a pouco. Aquilo me deixou estimulada, claro, mas também com medo. Ele me olhou de um jeito que dizia mais do que qualquer palavra, e foi nesse momento que percebi que ele sabia que estava vencendo. Sem hesitar, se inclinou e me deu um beijo, tão rápido e sutil que parecia calculado para não chamar a atenção. A luz baixa do ambiente ajudava, deixando tudo meio disfarçado. Ao redor, todos os casais estavam envolvidos em seus próprios mundos, dançando bem coladinhos, trocando beijos apaixonados e sorrisos cúmplices, como se nada além deles mesmos existisse. Ninguém prestava atenção no que os outros estavam fazendo, e isso nos deu a liberdade que precisávamos. O calor daquele beijo subiu rápido, e eu senti meu corpo inteiro reagir, como se houvesse uma corrente elétrica percorrendo cada parte de mim. Não era só um beijo. Era uma explosão de sentimentos que já estavam acumulados há muito tempo. Naquele momento, entendi que tinha cruzado uma linha invisível, um ponto de onde não dava mais para voltar atrás. Era perigoso, mas o perigo só aumentava a intensidade do que sentíamos.
Nossos olhares se encontraram logo depois, e sem precisar de palavras, tudo já estava claro entre nós. Ele me segurou pelos braços, com uma firmeza que me deixava sem fôlego, mas, ao mesmo tempo, com um toque que transmitia carinho e uma cumplicidade silenciosa. Fomos saindo da pista de dança, meio que disfarçados, tentando parecer normais, mas a adrenalina corria pelas minhas veias e eu sabia que ele também sentia o mesmo. Cada passo que dávamos parecia ecoar na minha cabeça, como se o tempo estivesse se estendendo e o coração batendo mais forte a cada segundo. Nos dirigimos para o elevador em silêncio, como se fôssemos apenas mais um casal voltando de uma festa ou de um jantar. Os segundos dentro do elevador pareciam uma eternidade, com o silêncio se misturando ao som da nossa respiração. Por mais que eu tentasse me manter calma, a expectativa crescia dentro de mim. Não era só desejo, era como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. Eu, que sempre tive o controle das situações, me surpreendia com a minha própria docilidade. Eu não protestei, não hesitei, e muito menos pensei em dispensá-lo. Pelo contrário, deixei-me guiar por ele, como se soubesse exatamente para onde aquilo nos levaria, e por mais que soubesse dos riscos, não me importava mais. Ao entrar no meu apartamento e fechar a porta atrás de mim, senti o peso da adrenalina subir. Ele me seguia de perto, e enquanto eu trancava a porta, o som metálico do trinco parecia marcar o início de algo que eu sabia que não conseguiria parar. Cada segundo era uma mistura de excitação e desejo, como se o ar entre nós estivesse carregado de uma eletricidade irresistível. Sem precisar de muitas palavras, nossos corpos já sabiam o que queriam. Nossos olhares se encontravam e, de repente, estávamos nos beijando com uma intensidade quase desesperada. Aquela troca de beijos fazia meu corpo todo arder de uma vontade incontrolável, e a força de suas mãos me puxando cada vez mais para perto deixava claro que ele também estava tomado pelo momento. Era como se o mundo lá fora não existisse, só nós dois, presos naquele apartamento. Quando finalmente fomos para a cama, cada toque, cada movimento, me fazia perder qualquer vestígio de hesitação. A conexão entre nós era tão forte que nem mesmo meu marido, em todos esses anos de casamento, conseguiu me fazer sentir tão completa. Naquele instante, o que acontecia entre aquelas quatro paredes era só nosso. A verdade é que, por mais que eu tivesse tentado, nunca me senti tão à vontade com meu marido quanto estava sentindo com aquele homem. Havia uma liberdade em ser eu mesma, sem amarras, sem reservas, algo que nunca experimentei antes. À medida que os momentos se desenrolavam, o prazer era tão profundo e intenso que qualquer pensamento de certo ou errado desaparecia. Nada mais importava além do que estávamos vivendo naquele momento. A noite passou em um piscar de olhos, como se o tempo estivesse se dobrando a favor da nossa química. Mas então, enquanto eu ficava deitada na cama, ainda sentindo o calor dos lençóis e o resquício dos toques em minha pele, uma pequena sensação de culpa começou a se infiltrar. Era como uma sombra que tentava apagar toda a satisfação que tomava conta de mim. Eu sabia que algo dentro de mim deveria estar gritando que o que eu fizera não era certo, mas a verdade é que o prazer, a liberdade e a satisfação eram muito maiores do que qualquer culpa que pudesse surgir. Chegou a manhã e eu evitei falar muito com ele durante o dia. As poucas trocas de olhares já bastavam para incendiar o ambiente, mas mantive uma postura discreta, tentando abafar o desejo que crescia a cada instante. O tempo passou mais devagar do que o normal, como se cada segundo fosse um teste de paciência e autocontrole. Mas ao final do dia, voltamos juntos para o hotel. Estávamos lado a lado, cada um tentando disfarçar, falando de assuntos banais, como se aquilo fosse suficiente para acalmar a tensão que havia entre nós. Mas, por dentro, ambos sabíamos que estávamos queimando de desejo. Cada palavra, cada gesto contido era apenas um preâmbulo para o que estava por vir. Quando o curso terminou, decidimos parar em um restaurante. Escolhemos algo leve para comer, como se isso fosse amenizar a atmosfera pesada de desejo que nos cercava. O jantar passou rápido, quase como se estivéssemos apenas cumprindo uma formalidade. No fundo, o que realmente nos importava estava por acontecer. Já no elevador, o clima esquentou, e eu, com um olhar cheio de malícia, disse a ele que iria tomar um banho assim que chegasse no quarto, e se ele quisesse, poderia aparecer no meu apartamento em meia hora. As palavras saíram de forma natural, mas por dentro, meu coração disparava com a expectativa. Cheguei ao quarto com uma mistura de ansiedade e excitação. Tomei meu banho,
A água quente caía sobre meu corpo como se quisesse aliviar aquela tensão, mas o efeito era o contrário. Enquanto a água escorria, o pensamento no que estava por vir aumentava o calor dentro de mim. Assim que saí do banho, liguei para meu marido. Fiz isso para evitar que ele ligasse em um momento inoportuno e arruinasse tudo. Ouvir a voz dele no telefone foi um baque. Por um instante, a culpa bateu forte. Ele falava comigo de um jeito carinhoso. Naquela noite, tudo foi bem diferente da anterior. Parecia que cada um de nós queria aproveitar ao máximo cada segundo, sem desperdiçar um só momento. Havia uma urgência no ar, como se a vontade de estar junto fosse incontrolável, e por isso nos conectamos de imediato. A energia era intensa e não havia necessidade de palavras. Tudo estava no olhar, no toque, na presença um do outro. Se você está gostando desse relato de infidelidade, deixe seu like e comente. Na noite seguinte, a relação continuou com a mesma intensidade. Já era tão natural que nem precisávamos dizer nada. No elevador, trocamos apenas um "até já" e aquilo já dizia tudo. Quando ele bateu na minha porta, o tempo pareceu parar. A intimidade entre nós era tão profunda que as conversas fluíam sem esforço, como se nos conhecêssemos há anos. Cada palavra trocada, cada risada compartilhada, parecia reforçar ainda mais a ligação que estávamos construindo. O fim de semana juntos foi simplesmente inesquecível. Passamos cada momento como se fosse o último, aproveitando cada detalhe, cada toque, cada olhar. Não era só sobre os momentos de paixão, mas também sobre as conversas, as pequenas coisas que faziam tudo parecer tão natural e verdadeiro. Ele me fazia sentir vivo, como se cada instante ao seu lado fosse uma descoberta. Quando o domingo chegou, parecia que o tempo havia voado. Me despedi com um misto de satisfação e saudade, já contando os dias para o próximo encontro. Na quarta-feira seguinte, voltei à rotina. O curso havia terminado e eu estava no aeroporto esperando o voo que me levaria de volta para casa. Assim que desembarquei, meu marido estava lá, no portão de desembarque. Ele me recebeu com um abraço e um beijo rápido, mas aquilo não teve o mesmo efeito de antes. Comparado aos beijos cheios de desejo do meu amigo, o gesto de meu marido parecia tão sem graça, quase mecânico. Perguntou-me como havia sido o curso, e eu, tentando esconder meus verdadeiros pensamentos, respondi que havia sido proveitoso. Disse que aprendi coisas novas que poderiam ser úteis no meu dia a dia, mas por dentro algo havia mudado. A cada resposta que eu dava, minha mente voltava aos momentos intensos do fim de semana. As lembranças ainda eram tão vívidas como se eu pudesse sentir o cheiro, o toque e ouvir a voz dele sussurrando no meu ouvido. A noite já caía, e mesmo com o cansaço pesando nos meus ombros, não pude negar. Ele estava ansioso, fazia mais de uma semana que não ficávamos juntos, e apesar de toda a exaustão que eu sentia, sabia que ele esperava por isso. Eu, por outro lado, já estava mais do que satisfeita. As primeiras noites foram intensas, cheias de paixão, mas depois, cada noite parecia mais uma obrigação do que um desejo. Eram noites seguidas de intimidade sem pausa, e a verdade é que eu não fazia tanta questão. Ainda assim, tive de fingir que sentia falta como ele, que meu desejo era tão forte quanto o dele. Não queria que ele percebesse o que se passava dentro de mim, essa indiferença que crescia lentamente. Eu o amo, disso não tenho dúvida. Ele é meu marido, meu companheiro, alguém com quem compartilho a vida. Mas, ao mesmo tempo, não posso dizer que me arrependo do que fiz. Viver essa experiência me fez conhecer novos limites, explorar desejos que eu nem sabia que existiam em mim. Foi algo que me despertou, me trouxe à tona de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Cada vez que penso nisso, sinto uma mistura de culpa e excitação. O que fiz não foi planejado, não era algo que eu buscava, mas aconteceu. Agora, depois de tudo, me vejo em uma encruzilhada emocional. Enquanto finjo normalidade em casa, meu pensamento viaja. Lembro dos toques, das palavras sussurradas, dos momentos de pura adrenalina. Não consigo evitar a saudade, e é essa saudade que me perturba. Não do meu marido, mas daquela outra pessoa, daquele parceiro de curso. Sinto falta de como tudo foi espontâneo, sem as amarras de uma relação longa e cheia de responsabilidades. Aquela aventura, aquele risco, era algo que acendia uma chama em mim que eu não sabia que existia. Às vezes, me pego pensando, será que ele sente o mesmo? Será que também pensa em mim? A curiosidade me consome. Queria saber se ele também sente falta, se a lembrança desses momentos é tão viva para ele quanto é para mim.
Se você, meu parceiro de curso, por acaso estiver lendo este relato, preciso que saiba o quanto esses momentos marcaram. Não foi algo que eu consegui simplesmente deixar para trás. Fiquei sem seu contato, e isso me deixa angustiada. Você era a parte da minha vida que eu não sabia que precisava, e agora, sem você, sinto um vazio. Escreva para mim, por favor. Preciso de uma resposta, uma palavra, qualquer coisa que me faça saber que você também sente essa falta. Mande uma mensagem, me procure. Estou com saudade, e essa saudade cresce a cada dia. Se gostou desse relato, não deixe de conferir os outros. Tem muita coisa boa já esperando por você, cada uma com um toque especial, preparada para mexer com suas emoções e despertar sensações únicas. Comente, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like.